Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria da Top sou eu, blog Santo Nome, você pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam todos bem-vindos. E você que me acompanha de longa data, desde a época do Orkut, da época do Yahoo Respostas, fico muito grato e agradecido pela sua confiança até os dias de hoje, hein? Muito bacana mesmo. E você que acompanha pelo bom, velho, guerreiro e resistente e-mail, muito obrigado, você do blogger e do YouTube também. Mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te ama de montão. Estamos ao vivo em definitivo, estamos na plataforma do YouTube, fazendo uma podcast, especificamente uma podcast formatada para o YouTube. Estamos ao vivo, você que está navegando nas páginas do YouTube, no blog aqui, no blog você vai ver depois que eu postar, tá certo? Vamos falar um pouco hoje sobre um tema que é muito importante. Você, meu amigo, minha amiga, que faz aí pedagogia, então, nem se fala. Você que faz aí psicopedagogia também é muito interessante. Você que faz psicomotricidade e educação física, educação artística, por que não? Você que faz licenciatura de modo geral, esse tema é de suma importância para você, meu amigo e minha amiga. Lembrando que hoje é dia 28 de outubro já, né? De 2021, no meu relógio são exatamente meio-dia e 28 minutos em ponto. Falo aqui da cidade americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, vamos falar hoje sobre a gamificação, né? O que é gamificação e a ludificação, tá certo? Uns chamam gamificação, outros chamam ludificação. Vamos a esses conceitos, o que significam. Gamificação como estratégia de ensino. Você já ouviu falar de gamificação? Você já ouviu? É sobre isso que eu vou falar hoje com você, meu amigo e minha amiga que me acompanha. Nós observamos que cada vez mais as tecnologias fazem parte do dia a dia das pessoas. Não é verdade ou não? E os desafios de recreação também estão fazendo parte há muito e muito tempo a ludicidade dentro do ambiente escolar. É verdade ou não? É verdade. Você lembra da corrida do saco? Você lembra do jogo da cadeira? Você ficava girando em torno da cadeira, tinham 4 crianças ou 5, e o número de cadeiras era sempre menor. Se tinham 5 crianças, eram 4 cadeiras. Quando parasse a música, o que aconteceria? Quem ficasse em pé sairia do jogo, tá certo? É uma estratégia. Mas gamificação vai além disso, né? E que ela tem a ver com ensino e aprendizagem. Então, gamificação, segundo o Dare Team, em 2011, ele diz o seguinte: é uma definição simples e direta. Gamificação é o uso de elementos de design dos jogos em contextos de não jogos. O design do jogo. O professor José Márcio Lacerda, que faz parte do nosso canal do Telegram, ele sempre fala de design educacional, uma profissão aí que vai ser muito procurada. E esse design em contexto de não jogos, ou seja, em contextos educacionais ou outros. Isso significa selecionar características inerentes dos jogos e seus mecanismos. Como, por exemplo, pontuação, recompensa, emblemas, níveis de fase, dentre outros, e aplicá-los em outros contextos que não jogos. Então, meu amigo, minha amiga, assim quando falamos de gamificação, não estamos falando, ou seja, simplesmente do ato de jogar ou criar um jogo. Você tem que pôr isso em mente. Vai muito além disso. Isso porque a gamificação não se limita apenas na utilização das mecânicas de jogos, mas contempla a utilização destas para a resolução de problemas, para a motivação e engajamento de um público. Então, dentro da gamificação, aí você tem o princípio de despertar as emoções. E a motivação na aprendizagem, você, meu amigo, minha amiga, que faz aí essa disciplina de psicologia da aprendizagem, você sabe que a motivação é muito importante para o desenvolvimento do aluno. Sem motivação fica difícil, né? Vamos falar sério, né? Então,
Sem motivação você não consegue pegar o prato de comida e comer. Você não consegue, não tô com coragem não, hein? Na verdade não, você não consegue. Certo? Então tem que ter motivação, estar sempre presente ali. Então, uma dessas narrativas é criar, quer dizer, dentro desse contexto, as narrativas que são criadas para despertar a atenção, né? E transformar uma atividade rotineira para que você consiga mudar aquela atividade rotineira para incentivar ou modificar o comportamento do seu aluno. Então, você tem que ter o feedback, né? Então você tem elementos dos games, regras claras, tem que estar feedback imediato, recompensas, motivação intrínseca, inclusão do erro no processo, diversão, a narrativa, né? Níveis, abstração da realidade, competição, conflito, cooperação, voluntariedade, entre outros. Então, a grosso modo, o que vai ter aí na gamificação? A aprendizagem, ou seja, você vai ter sair da rotina, incentivar o comportamento, adaptação do conteúdo, aguçar a curiosidade, isso é a aprendizagem. Você vai ter dentro da gamificação mecânica de jogos. Mecânica orienta ações, dinâmica, interação com mecânicas, estética, emoções na interação. Você vai ter narrativa, viver a história, domínio da história, elementos interativos. Histórias são engajadoras e mídias para motivação, e meios para motivação. A motivação e engajamento, intrínseca e extrínseca. Olha só, intrínseca e extrínseca. Intrínseca, desafio, fantasia, curiosidade. Extrínseca, que é com E, e tem um X ali, interesse, satisfação, envolvimento e confiança. Olha o que você vai desenvolver aí, ó. Você vai trabalhar todos esses elementos aí. Então nós temos 5 elementos aí, vamos falar no quinto. Pensar como em jogos. Meta, regras, feedback, participação, fantasia, regras e metas. Estímulos sensoriais, desafios, mistérios e controle. Então, através de uma contação de histórias, você também pode fazer, não precisa só ser aquela coisa mecânica, não precisa ser só aquela coisa do jogo em si eletrônico. A gamificação está em tudo, no ato de contar uma história, propor desafios. Você que é professor de educação física, atividades recreativas fazem parte. Você quer ser professor de educação física, dentro de uma escola, você tem que dominar técnicas e conhecimentos sobre a recreação e atividade para atrair o público para a sua questão ali, para mudar o comportamento do mesmo. Olha só que interessante. Você, professor de educação artística, mesma coisa. Você, professor de geografia, nem se fala. Meu Deus. Você de física, mesma coisa. Você de ciências aí, da matemática, da biologia, a mesma coisa. Você, professor de história, de sociologia, filosofia, enfim. E, sobretudo, eu vou puxar o saco mesmo, que vocês sabem que eu puxo da pedagogia, é o summum bonum, a pedagogia. Desculpem os outros aí, né? A pedagogia, você vai estudar métodos e didática de todas as disciplinas. E se você vai bem nesse quesito aí, você consegue compreender uma visão de educação com todas as possibilidades. Então, você, meu amigo que é licenciado, você com certeza um dia vai querer fazer pedagogia. O que eu vou fazer? Vai fazer. E você, pedagogo, um dia vai fazer uma outra licenciatura. Essa que é a realidade. Está aí o professor que sempre acompanha a gente, o professor José Márcio Lacerda, que não me deixa mentir. Ele tem bastante licenciaturas. Por quê? Ele, não sei se foi isso que ele pensou mais, ou foi uma coisa dele mesmo para aprimorar-se, né? Tem pessoas que pensam assim, mas nós observamos que existe uma corrente nesse sentido, de você ter mais de uma licenciatura. Então, meu amigo, minha amiga, essa questão da gamificação é muito importante. E a ludificação também é conhecida como gamificação. É o uso das técnicas do design de jogos que utilizam mecânica de jogos e pensamentos. O xadrez entra aí também. O ludo entra aí também. O resta 1 entra aí também. Você pode fazer qualquer coisa, estipular metas claras a todos os envolvidos.
Então, meu amigo e minha amiga, até mesmo você vê aí esses aplicativos, né? Tipo, nós temos o PicPay. Você tem lá uma questão de você tem um cashback, você faz uma compra com um certo cartão e você ganha bônus que voltam para você mesmo. Então você tem uma meta que é clara, uma regra que é clara. Você mudou o seu comportamento e você vai fazer aquilo. Olha só que interessante. Então, você que tem um estabelecimento comercial, olha só que ideia interessante, a gamificação ou a ludificação. E você, meu amigo, minha amiga, professor aí, dos anos iniciais da educação infantil, e sobretudo você também, professor de educação física, professora, e educação artística, essa questão da gamificação está muito intrínseco em vocês. Então, nós observamos ao longo de sermos estudantes também, né, que eu passei pela escola, como todos vocês, né, e depois dentro da academia, nós observamos que certos professores e professoras, eles tinham mais sucesso porque dominavam essa técnica de gamificação, às vezes com causa, eles tinham uma meta, eles tinham como vamos dizer, um objetivo, a objetividade, eles tinham a certeza daquilo, às vezes sem querer eles já tinham essa natureza, mas enfim, alcançavam mais sucesso. Por incrível que pareça, hoje, a caminho do mercado, eu passei por uma escola, né, e até estranhei a cena. Faz tempo que eu não vejo a quadra, o pessoal estavam fazendo atividades físicas jogando, né? E o professor, não, na verdade era uma professora, estava ensinando as regras ali e o pessoal começou a jogar depois. Olha só que interessante, né? Nessa pandemia e tudo, você vê os alunos, né? E as alunas lá fazendo atividades físicas. Olha só que bacana. Você quer ser professor de educação física? Vem para a escola. Se você só é bacharel, o que você está esperando para fazer a sua... tem um centro universitário claretiano e tem outros por aí, né? Você pode fazer uma segunda licença, você pode fazer uma adequação curricular e tem cursos de licenciatura específicos para quem é bacharel. Você vai fazer em menos tempo. Vai ser um aproveitamento de estudos, viu? Não tem nada a ver com a R2. Você pode fazer uma R2 também, não tem problema. Mas esse aí, no nosso caso, eu acho que é melhor para você. E você que é licenciado, você pode também fazer aí o bacharelado em menos tempo, né? Vai dar 1 ano e meio, 2 aí, nem isso, 1 ano e meio, eu acho, que você consegue fazer o bacharelado, porque você tem elementos aí comuns aos cursos, né? Então você só vai complementar o que lhe falta e vai levar matérias consigo para outra fase. Olha só que interessante. Então você vai carregar eliminação de matérias, tá certo? Muito bacana. Então, é muito importante você, dono de supermercado, você que mexe com atendimento, você de empresas aí, essa gamificação é muito importante, essa ideia aí é muito importante, muito interessante e ajuda os seus funcionários, seus alunos, a você mesmo e, enfim, e toda criança nós observamos que gostam de um desafio. Não é isso ou não? Então, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Eu fico muito feliz que você esteja inscrito no nosso canal, no YouTube. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, é gratuito, só clicar no botãozinho inscrever-se aí. Tem a sinetinha lá, os sinos, né? Você pode escolher toda publicação que sai você quer ver, mais ou menos, ou raramente, você escolhe uma das 3 opções, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. E lógico que todo método tem uma crítica aí, né? Eu estava quase passando ali. Então você tem que tomar um cuidado, né? Porque o que pode acontecer porque tem a indústria do jogo, né? Então tem o negócio de jogos, então você torna aquela coisa que era recreativa em uma coisa que vamos dizer assim, ganhar a qualquer custo, a todo custo. Aí você vai ter o caráter dessa questão, mas toda a prática temos que ficar atentos a isso. Tá certo? Duvide de tudo. Depois duvida do estudo de hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.